Vamos abrir espaço para o Leão da Praça da Bandeira. Igor Moura tá chegando. Boa noite, Igor. Boa noite, Marcelão. Forte abraço pra você. Boa noite. Um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Marcelo, eu já começo o noticiário do esporte falando que 2024 só acabou ontem, né, pro Esporte Clube do Recife, porque já existia a definição de várias peças do plantel para a próxima temporada, já existia uma definição de qual divisão o Sport vai jogar em 2025. Desde 2021 o Sport não disputava a elite do futebol nacional, isso vai acontecer no próximo ano. Já se sabe onde o Sport vai jogar e quais competições o Leão vai disputar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Série A do Campeonato Brasileiro, mas não se sabia qual a diretoria nesse próximo biênio, 2025, 2026. E ontem, pouco mais de 2.000 sócios, ao todo 2.168, de um colégio de 13.535 sócios aptos, esses sócios deram a vitória acachapante para Yuri Romão. E o atual presidente vai permanecer, foi reeleito presidente do Sport para o biênio 2025-2026, cerca de 81% de todos os votos, 82% dos votos válidos, isso porque 26 votos foram nulos e um foi branco, e a chapa 20 daqui pra cima de Yuri Romão venceu com 1.770 votos contra os 371 votos que Rafael Arruda e sua chapa Leões pela Mudança receberam. Yuri Romão, presidente do Executivo no biênio 25-26, Rafael Campos, vice-presidente do Executivo no biênio 25-26, e no Conselho Deliberativo, Ademar Regueira será o presidente do Conselho no próximo biênio, e César Caola, o vice-presidente desse mesmo Conselho Deliberativo rubro-negro. Marcelo. O interessante, né, Igor, como terminou as eleições, o modo como finalizou o pessoal das duas chapas, principalmente os dois candidatos a executivo, o Yuri, como também o Rafael Arruda. Foi bem interessante, né? Sim, se cumprimentaram, né? Aliás, o dia todo ontem, só uma pequena confusão que foi rapidamente apartada, foi pacificada pela segurança presente na Ilha do Retiro. Aliás, estava bem seguro ontem, bem segura a sede do Sport ontem, com polícia, com segurança privada, enfim. Eu disse isso no decorrer da programação toda de ontem, repito, tinha, por exemplo, ao contrário do que aconteceu nas semanas passadas, e foi até perguntado isso pro Yuri Romão, né? Ele falou, olha, de fato, os ânimos eram acirrados, a situação era outra, uma judicialização tinha deixado todo mundo com a cabeça um pouco mais agitada, com a possibilidade do clube ser atrapalhado, e é bom ressaltar ainda hoje que a judicialização partiu de um torcedor de maneira isolada, né? Inclusive ele ainda pode ir na justiça comum, reclamar, dizer, enfim, na verdade ele pôde, né? Ele pôde recorrer da decisão da justiça de indeferir o seu pedido, recorreu e a justiça de novo indeferiu na antevéspera desse processo eleitoral do Sport que aconteceu ontem de maneira pacífica, ordeira, e quando o resultado já estava matematicamente irreversível para a chapa de oposição, o Yuri Romão apertou a mão do Rafael Arruda, se colocou à disposição para conversas, reuniões, ideias que o Rafael teve no decorrer desse processo eleitoral que podem ajudar o clube, enfim. O palanque, ao que parece, foi desarmado entre eles. Sim. Eu não posso dizer aqui se está tudo pacificado na política do Sport, depois de tudo que aconteceu, todos os capítulos, da mudança do rumo político que o Sport tomou com a tentativa, com sucesso, de reeleição do Yuri Romão, coisa que não estava pré-estabelecido antes entre as lideranças políticas, mas no fim das contas, a demonstração inequívoca de que a torcida do Sport queria a continuidade do Yuri Romão, a maioria que eu digo esmagadora, foi a votação, o número de votantes no Yuri, né? 81% de votos é uma parcela muito alta, apesar de reconhecer que o Rafael Arruda, apesar de não ser o nome tão, que apareceu há um longo tempo, não é um nome, uma liderança que aparece mais agora, uma liderança recente, ganhou um número interessante de votos, 371. Politicamente marcou espaço, né? Sim, até porque eu posso usar como exemplo a vitória de Yuri na eleição passada contra Luciano Bivar, um cara que tem serviços prestados inúmeros com o esporte, né? Aquele esporte da década de 90, início dos anos 2000, e a vitória de Yuri Romão foi até maior do que a de ontem, né?
Contra o Luciano Bivar foi uma vitória de isso. 90 e tantos %, se eu não estou errado. Igor, a gente pode dizer que depois das eleições, da reeleição de Yuri Romão, a grande notícia é a confirmação da continuação do Pepa? Foi a grande notícia. Agora aquela coisa, até comentei hoje, mais cedo no comentário do meio de e-mail, que foi tudo dentro da normalidade e da obviedade. Sim. Tudo que aconteceu ontem, no dia de ontem. É um roteiro, né? Se saísse desse roteiro que a gente já esperava, aí era novidade. Yuri ganhar a eleição não era novidade. E Pepa ser anunciado com um contrato renovado não era novidade. Na minha cabeça, inclusive, o Pepa já estava renovado. Porque era o seguinte, o contrato estava com o Pepa, a oposição tinha falado que queria ficar com o Pepa. A situação já disse que o Pepa vinha trabalhando mesmo de férias na montagem, na ideia de elenco que o Sport pretende ter para a próxima temporada. Prospecção, né? Prospecção, algumas indicações, jogador oferecido, passa para o Pepa se ele aprova ou não aprova, coloca na lista do sim, exclui para a lista do não. Tudo isso estava sendo feito, só que a situação tinha como carta na manga, digamos assim, o seguinte, olha, o Pepa tá palavrado com a gente. O Pepa disse que vai ter muito mais facilidade de voltar de Portugal para a pré-temporada se a situação vencer. Não sei o que aconteceria se a oposição vencesse. Acredito que Pepa também ficaria. Agora, é óbvio que vencendo a situação, quem contratou o Pepa, por quanto contratou, como foi o contrato costurado para uma próxima temporada, as metas obtidas, previstas em contrato, tudo isso foi a atual conjuntura do futebol, foi atual colegiado, departamento remunerado, departamento estatutário de futebol, o próprio presidente Yuri Romão, ciente de quanto o Pepa vai receber, da premiação do acesso, contrato, tudo isso estava alinhado pela atual situação, né, do esporte. Então, tudo isso facilitou e eu já esperava, sinceramente, que o Pepa fosse confirmado assim que confirmada a vitória matemática do Yuri Romão ontem na eleição, coisa que se concretizou. Eu, sinceramente, Igor, eu esperava, além do Pepa, da confirmação de que o Pepa tá chegando dia 26, que é o dia que ele deve chegar aqui, dia 26 para dia 27, vai passar o Natal em família no norte de Portugal, e depois vem para cá para o início dos trabalhos, né? Acredito que o Pepa já passa o fim de ano aqui em Recife. Não necessariamente em Recife, mas em Pernambuco. Mas eu esperava, sinceramente, que alguma definição sobre Lucas Lima fosse dada ontem. A definição não foi dada, mas Yuri Romão, que ontem respondeu as perguntas sem pestanejar, direta, não teve arrudeio, como a gente chama bem pernambuquês, não teve arrudeio ontem. Ele falou, olha, a proposta de contrato tá com o Lucas Lima. A gente já tá chegando naquele denominador comum financeiro. Sport aqui, Lucas Lima pede aqui, estica e puxa ali até chegar num denominador comum. Questão do Sport com o Santos tá caminhando. Não tá definido ainda, mas tá caminhando. Ao que tudo indica, até sexta-feira o Sport pode anunciar a renovação com o Lucas Lima. Estamos no dia 17, faltam 9 dias para a reapresentação de todo o grupo no dia 26 de dezembro. Então, acredito que ainda essa semana o Lucas Lima vai ter essa definição e ainda essa semana o Sport vai anunciar pelo menos 1 ou 2 reforços. No mínimo, na pior das hipóteses. Foi dito ontem que 8 propostas estão no mercado. 8 atletas estão com propostas do Sport e o Sport está aguardando resposta desses agentes, desses empresários. Então, pode ser que aconteça de ou dos 8 derem o sim. E o Sport anunciar 8 essa semana. É claro que é muito improvável disso acontecer. Mas a situação do Lucas Lima eu acredito que vai ser resolvida ainda essa semana. Tem um contrato do Sport em mãos em definitivo, né? Quando ele vier do Santos vai ser em definitivo. O Sport só vai buscar antecipação do fim do vínculo dele com o Santos, que é até o fim de abril. E alguns outros atletas que o Sport tem interesse, tem contrato em mãos. Fala-se em vários atletas. Aí o mercado tá efervescente. Por exemplo, a torcedor adora nome, né? Quando a gente começa a falar em nomes. Mas vamos lá. A situação do Luciano Castan. O Luciano Castan vai ter que renovar. Sim, vai ter que renovar. Burocraticamente, o Luciano Castan vai ficar como jogador do Sport para a próxima temporada. Só que 2 clubes de Série B demonstraram interesse no Luciano Castan. Eu sabia do interesse do Novo Horizontino, que tá perdendo o Luizão, zagueiro que foi titular na campanha da Série B. É uma possibilidade. Existe a possibilidade também dele ir pro Cuiabá, que caiu pra Série B. E o Cuiabá tem um zagueiro que o Sport tem zagueiros que o Sport pode se interessar. O Empereu, que é o canhoto, e o Marlon, que é o destro que passou pelo Santa. Sabe se ele pertence ao Palmeiras ainda? Não, ou não tem? Não, já é do Cuiabá. Ele veio emprestado do futebol italiano, acho que do Hellas Verona, pro Palmeiras, passou um certo tempo, depois foi em definitivo pro Cuiabá. O Empereu é o canhoto.
O Marlon é o destro. O Marlon passou pelo Santa muito jovem, cria da base do Flamengo, não foi bem aqui, mas começou a crescer, futebol paulista, agora no Cuiabá, um zagueiro que se destacou no Campeonato Brasileiro. Pode ser um zagueiro que interessa ao esporte para complementação de elenco, pode acontecer até uma troca. Vai Castan com salário pago para lá, vem o Empereu ou o Marlon para cá com salário pago pelo esporte. Pode acontecer. Esporte tem interesse no Zé Wellison do Fortaleza, não tenha dúvidas. Tem interesse no Vitor Bueno, do Cerezo Osaka, só que o Vitor Bueno tem contrato longo no Cerezo. Ou ele poderia forçar o empréstimo por lá, o que é mais difícil do Cerezo aceitar porque pagou caro pelo atleta. Ou o Vitor Bueno poderia, por exemplo... o Cerezo Osaka estabeleceu um preço para o esporte pagar, o que eu acho que não vai acontecer. O esporte hoje não tem condição de pagar o que o Cerezo pagou, 7 milhões de dólares, se eu não estou errado, para levar o Vitor Bueno no ano passado. Piton, volante do Unión, de Santa Fé da Argentina. Benavides, lateral direito do Tajeres e Córdoba. Matheus Friso, meia do Coritiba, fez uma grande Série B. Jogador que interessa muitos clubes e o esporte não é diferente, tem interesse no atleta. O Tobias Figueiredo, que é um português, zagueiro cria do Sport em Lisboa, pertence ao Fortaleza, jogou a Série B pelo Criciúma. O Sport ainda tem mais interesse em outro zagueiro do Criciúma, tem ainda mais que eu falo em mais acentuado. Wilker Angel, zagueiro da seleção venezuelana, fez uma Série B boa com o Criciúma, muito tempo de futebol russo, enfrentou o Brasil há pouco tempo atrás no 1x1 em Maturim, Venezuela e Brasil, fez um grande jogo, foi 1x1 o jogo, o Wilker Angel fez um bom jogo, é um zagueiro bom no jogo aéreo, o Sport tem interesse no atleta, o Sport não diz quem tem interesse ou não, porque isso é normal no futebol para não atrapalhar a negociação, mas nos bastidores se fala que possivelmente estão numa lista de alguns jogadores com essas características e desse nível de potencial, né, técnico e financeiro. Fernando Sobral, ex-Ceará, volante do Cuiabá, jogador que também interessa ao esporte, enfim. Tem toda essa lista de atletas que nos bastidores aparece que o esporte poderia sim estar conversando, sondando a situação. O Vitória, que ficou na Série A, recebeu uma proposta ontem do Fluminense. O Fluminense já se acertou com o atleta, o Lucas Arcanjo, goleiro que foi destaque do Vitória na Série C, na Série B e na Série A. O Fluminense está prestes a acertar com o Lucas Arcanjo e o Vitória perdeu seu goleiro titular. Existe a informação lá na Bahia de que um dos goleiros que podem estar na lista do Vitória, que deve contratar 2, um desses goleiros, Thiago Couto, que o Sport pagou para tirar do São Paulo, depois da Série B que ele fez no Juventude. O Sport tem um titular absoluto que é o Kaique França e poderia negociar o Thiago Couto a depender de quanto chegar de oferta para o próprio Sport. Ou jogadores entrarem nesse acordo. Enfim, o Sport agora, depois da eleição, está definitivamente no mercado. Pode não trazer nenhum desses atletas que eu falei, mas nos bastidores dão conta que esses nomes estão em uma possível lista da análise de mercado do esporte, análise de desempenho, jogadores que inclusive o Pepa conhece, como o próprio Figueiredo, o Tobias Figueiredo, que eu citei, que é português, né? Um jogador que é conhecido, jogou na Inglaterra, inclusive, no Nottingham Forest, segunda divisão inglesa. Essa situação do mercado do esporte, como eu falei, esporte que resta agora só definir o futuro do atacante Paulinho e também deixa eu só pegar do volante Luciano. Paulinho estava no... Paulinho chegou a ser do Vitória de Santo Antão, do Botafogo da Paraíba, só que não conseguiu ir bem em praticamente nenhum lugar, assim, que foi emprestado. Eu lembrei do Botafogo da Paraíba, jogou a Série C. Ele e o Juan Xavier, que foram emprestados ao Botafogo. O Juan tá no Asa, inclusive, emprestado, já na pré-temporada. O Paulinho ainda não tem um clube para ir, emprestado, tem contrato até 26. O Luciano foi um jogador que o Sport trouxe, prospecção de mercado, segundo falaram. Quando entrou em campo, foi algo horroroso na Série B. O pouco que jogou não foi aprovado. A torcida do Sport não aprovou o Luciano. E o Luciano está prestes a ser emprestado. O Sport está vendo se vai ficar ou se vai emprestar. E péssimo desempenho, provavelmente não fica, né? O Pepa treinou com o atleta. E para fechar, o Sport fechou o empréstimo do Fábio Matheus pro Noroeste de Bauru. Ele vai jogar a Paulistão Série A1, Noroeste de Bauru, clube que recentemente subiu, né? Junto com o Velo Clube. E o Fábio Matheus, que tinha interesse de Série B, vai jogar o Paulistão pelo Noroeste de Bauru, um contrato um pouco mais curto, se destacar no futebol paulista e abrir mercado, o Sport vai ouvir propostas. Se destacar no futebol paulista e o Pepa entender que ele pode agregar numa Série A, volta pro Sport com contrato. Ou pode ser emprestado depois do Paulistão pro clube de Série B. É interessante, Igor. Eu vi essa notícia hoje. O Noroeste disputou com outro clube, você falou aí?
O clube que ele disputou o... Subiu com o Velo Clube. Não, mas que ele estava querendo... o Avaí tinha interesse. Com o Avaí. Você vê o que é o primeiro semestre do Campeonato Paulista, né? Sim. Do futebol paulista. Sim. Quer dizer, o Noroeste eu acho que acredito que não tem vaga na Série D desse ano. Não. Tá Só fora. Paulistão. Só Paulistão e Copa Paulista. E o Avaí é Série B, né? Imagine. E ganhou no concurso aí o Fábio Matheus. Então a gente pode dizer que nesta terça-feira as notícias são praticamente as de ontem ainda. Há expectativa para algo amanhã? Nesta quarta-feira, algo que pode dizer assim, isso aqui tá quase lá. Eu tô na expectativa mesmo do Lucas Lima. É a maior expectativa que eu tenho. Esses atletas, esses nomes, eles geralmente começam a aparecer, a pipocar na rede social, WhatsApp, nas conversas pela sede ontem. Esses nomes começam a pipocar, principalmente depois da eleição terminar, né? Porque todo clube é aquela coisa, né? O cara pergunta do nome de alguém. Não, nossa meta não é nome. Nossa meta é subir. Subiu. Não, nossa meta é ser campeão. Campeão. Não, vamos terminar a eleição, tarará. A meta é a eleição, tal. Agora os nomes começam a pipocar porque o esporte está, de fato, inserido no mercado para começar a anunciar jogadores, porque seria, de certa forma, irresponsável o esporte anunciar um monte de jogador antes de uma eleição acontecer. Agora, mais não, né? Agora esses jogadores devem começar a ser anunciados pelo Esporte Clube do Recife. Eu falei do Fábio Matheus. Ontem, eu, João Vitor, o próprio Halden, na cobertura da eleição, a gente pôde receber o Rafael Campos, o João Marcelo Barros, falando um pouco do futebol, né? E o Rafael Campos falou que, de fato, o Sport vai começar o Campeonato Pernambucano com o time sub-20, isso aí já é certeza. Perguntei até da terceira rodada em que o Sport recebe na ilha o Retrô, que já é um jogo mais pesado, quase que de um caráter de clássico. Falou, não, o planejamento continua esse aí de sub-20 mesmo na terceira rodada com o Retrô. E eu perguntei sobre o Gustavo Maia, que é o único contratado até aqui para 25 e em diante. E o planejamento é o Gustavo Maia ajudar o sub-20 nesse início de campeonato pernambucano. Não mais com o Thiago Largue. O contrato do Thiago Largue acabou, não foi renovado. O Sport já está atrás no mercado de um novo treinador sub-20 que não vai pra Copinha, tá? Te surpreendeu essa não renovação com o Thiago? Sim, surpreendeu porque tinham dito que o Thiago poderia ter um espaço um pouco maior, não só para base, como em alguns processos de transição de base para sub-23, de sub-23 para profissional. Conquistou o campeonato pernambucano, muita gente elogiou o Thiago Largue pra mim. Não, aqui é um grande treinador e tal. Pesou um pouco, acredito eu, negativamente, a campanha ridícula que o Sport fez no Brasileiro de Aspirantes, sub-23. A campanha é ridícula, o Sport não ganhou um jogo. Foram 8 ou 9 na primeira fase, o Sport não ganhou de ninguém. Terminou em último, foi? Foi o último. Foi o último colocado ou foi penúltimo. Um dos dois, não tô com a classificação nas mãos. Mas, assim, uma campanha muito ruim que o Sport fez no sub-23. Pode ter pesado um pouquinho. E quer queira ou não, é um treinador já com o nome no mercado profissional e o Sport trouxe para um sub-20. Custa um pouco mais caro do que treinadores de um patamar sub-20, né? Então o Sport vai anunciar 3 profissionais fora das 4 linhas também. Um novo treinador sub-20 que vai comandar o time sub-20 nos treinamentos de pré-temporada e no começo do Pernambucano, porque é bom lembrar que quem vai viajar para a Copinha é majoritariamente o plantel sub-17 com o treinador do sub-17. Então vai anunciar um sub-20 e o Sport já tem 2 nomes apalavrados que, assinando o contrato, o Sport vai anunciar. Um de um novo gerente executivo, o André Figueiredo é o executivo de futebol do Sport. Mas o André Figueiredo vai ficar mais... mas o André Figueiredo vai ficar mais numa ala. Campo, bola, mercado de transferências, essa parte mais campo-bola. Esse novo gerente executivo administrativo que o Sport vai trazer já está pelo nome explicando tudo. Gerente executivo administrativo. Vai ser mais a parte financeira, a ligação da parte de, por exemplo, administrativa do clube com o futebol. Vai ser essa ligação, essa parte mais financeira, administrativa, logística. Esse cara está sendo contratado exatamente para essa função. E o Sport também vai anunciar um novo coordenador de performance. Antes, o papel era do Anselmo Esbragia. Fechamos, Igor. Antes, vamos escutar o Pepa, né? Vamos, né? Pode escutar, né, Marcelão? Vamos escutar o Pepa. A torcida quer escutar o Pepa. O Pepa, treinador depois da renovação, fala dessa, obviamente, assinatura contratual e dessa temporada 2025 no Sport. Fala, nação rubro-negra. Vamos embora, zimbora. Grande orgulho, satisfação e responsabilidade. Uma grande responsabilidade continuar para 2025.
Estou muito satisfeito, feliz, contente. Aproveitar ao máximo a família, estes dias que restam, mas ansioso para voltar a estar em Recife, no CT, na ilha, ansioso para voltar. Em relação às nossas expectativas, não gosto de pensar pequenino, gosto de pensar grande, pensar alto. Quem pensa pequeno nunca vai ser grande, portanto, é o que é. Gosto de levar a fasquia e com os pés no chão, com muita responsabilidade, com noção da realidade, mas com muita noção da nossa grandeza. Porque grandeza não é dinheiro, grandeza não é folha salarial, grandeza é história, é camisa, pesa, é torcida, e é nisso que nós vamos nos agarrar com tudo, e no mais importante para mim, que é o trabalho diário. E agradecer o apoio em 2024 da torcida, que foi fantástica, foi muito importante. Mas para 2025 vamos continuar a precisar dessa força e se ainda tivermos mais, vamos embora, porque precisamos muito. Do primeiro ao último minuto, do primeiro ao último jogo, em casa, fora, mas em casa vamos lutar a ilha. Porque todos juntos nós somos muito fortes. E viu-se, quando foi preciso, estávamos lá todos. Um Feliz Natal, um grande Natal para todos, muita saúde, um bom Réveillon, uma boa passagem de ano e um grande 2025 para nós. Estamos juntos, pelo Sport tudo, vamos embora. Pronto, então aí o Pepa empolgado, né? Tava só esperando a eleição acabar e acabou. E o Pepa vem pra Recife no fim do ano pra comandar a pré-temporada. Tá certo, valeu Igor Moura. Valeu, Marcelão. Grande abraço, Igor Moura, trazendo os destaques do Esporte Clube do Recife.